Um TikToker bebeu uma garrafa de noz moscada. Isso é o que aconteceu com seu cérebro. Vamos chamar nosso paciente de Gabriel para preservar sua identidade. Gabriel é um jovem de 19 anos que se apresentou ao pronto-socorro com boca seca, rubor e náuseas. Ele contou à enfermeira que minúsculos Smurfs estavam dançando ao redor de seus pés e que alguns deles haviam se transformado em picles. Era a coisa mais engraçada que ele já havia visto. Gabriel era um jovem comum de 19 anos vivendo na América em 2020. Com as escolas fechadas, suas aulas eram online. Ele costumava pular essas aulas para passar o tempo fazendo memes na internet. Nos últimos dias, o desafio da noz moscada havia se tornado popular. Noz moscada, no contexto do futebol, refere-se a quando jogadores chutam a bola entre as pernas dos adversários. No entanto, Gabriel decidiu tomar o nome literalmente. Ele iria beber um shake de proteína com uma garrafa inteira de noz moscada e postar o vídeo online. A bebida de noz moscada. Imediatamente após beber uma garrafa de noz moscada em seu shake de proteína, Gabriel se sentiu bem. O sabor não era bom. A noz moscada deixou uma sensação arenosa em sua garganta ao descer. Deixou um gosto estranho na boca que ele achava que deveria ser mentolado, mas não era. O shake foi misturado em água fria e ele instantaneamente teve uma dor de cabeça. Agora sou o Badlands Chugs, pensou ele. Hora de postar o vídeo online e jogar alguns videogames. Os primeiros sintomas. Conforme as horas passaram, a boca de Gabriel começou a secar. Ele sentiu sua língua se transformar em lixa, triturando o teto de sua boca em serragem. Ele bebeu 1 galão de água, mas quanto mais bebia, mais sede tinha. No banheiro, Gabriel se viu correndo no espelho, mas quanto mais rápido corria, mais arredondado ficava. Suas paredes começaram a derreter. Seu coração começou a bater acelerado. Pequenos insetos começaram a rastejar sob sua pele. Ele tentou beber mais água e disse à mãe que ia beber o oceano. Seu rosto estava vermelho como uma beterraba. Ele estava quente e corado, sentindo-se como se estivesse rastejando para fora de sua própria pele. A sobrecarga de água. Gabriel bebeu um total de 4 galões de água em poucas horas, enquanto sua fala começava a ficar arrastada. Ele estava visivelmente agitado, e por mais que tentasse, simplesmente não conseguia urinar. Sua bexiga estava como um balão, pronta para estourar. No banheiro novamente, Gabriel desmaiou. Ele começou a ter convulsões. Em meio à comoção, sua mãe o encontrou no chão, alternando entre a consciência e a inconsciência. Ela chamou o 911 e ele foi levado ao pronto-socorro. No pronto-socorro. Durante o exame, Gabriel estava agitado, mas alerta. Ele estava corado, mas não tinha febre. A respiração estava normal. Sua frequência cardíaca estava alta. Sua pressão arterial estava alta e ele tinha uma arritmia. Ele disse aos médicos que pequenos elfos estavam subindo por seu estômago. Ele avisou aos médicos que os elfos logo sairiam, trazendo presentes de cenouras enlatadas. Disse ainda que mesmo após beber todo o oceano, ainda não havia urinado naquele dia. Mas Gabriel abaixou a cabeça em silêncio, segurando os apoios de braço de sua cadeira, lutando contra o impulso de vomitar quando teve outra convulsão. A descoberta dos médicos. Os médicos não sabiam que Gabriel havia bebido uma garrafa inteira de noz moscada. Ele não lhes contou isso, mas, dada a história da doença presente, havia várias pistas do que estava acontecendo. Gabriel se queixou de boca seca e essa era a razão de estar tão sedento. Mas se 4 galões de água não resolveram, então o que estava acontecendo? Parecia que ele não estava produzindo saliva. Seu corpo estava corado e vermelho, mas ele não tinha febre e não estava suando. Isso nos leva à ideia de descanso e digestão. Quando você tira um cochilo durante o dia, você sua. Sua frequência cardíaca diminui. Isso é o descanso. Quando você vê ou sente o cheiro de comida deliciosa, você saliva. Isso é a digestão. Ambos são controlados pelo seu sistema nervoso. Há bloqueio do sistema nervoso. Mas Gabriel não estava suando, apesar de estar corado. Ele não tinha saliva na boca. Seu coração estava batendo acelerado.
Tudo isso significava que ele tinha um bloqueio de descanso e digestão em seu sistema nervoso. Mas de onde isso veio? Nesse ponto, Gabriel não sabia mais com quem estava falando. Ele desbloqueou seu telefone e mostrou aos médicos o vídeo que havia feito, e isso lhes contou tudo o que precisavam saber, porque a noz moscada havia envenenado seu corpo, causando problemas no cérebro e no coração. Os efeitos da noz moscada. A noz moscada é originária da árvore de noz moscada. Ignore a parte do tempero, porque se você beber uma garrafa inteira para fazer memes engraçados no TikTok, você não está tratando isso como um tempero. Como tudo o que é herbal e natural, a noz moscada tem centenas de produtos químicos. Coisas naturais são todas feitas de produtos químicos. Dentro do tempero, há um produto químico chamado miristicina. Gabriel bebeu, e isso passou por seu estômago, entrou em seus intestinos e foi absorvido em seu fígado, onde foi decomposto e metabolizado. Esse metabolismo serve para que partes dos produtos químicos que são reativos sejam neutralizadas, para que não possam danificar outras partes do corpo. A metabolização da miristicina. Mas como essa miristicina é decomposta, cientistas pensaram que isso poderia acontecer, o que a faz parecer muito com essa alfa-metil-feniletilamina, algo que conhecemos como tratamento para TDAH, entre outras coisas. Na sinapse, onde os nervos se conectam, os produtos químicos enviam sinais. Quando o sinal termina, a sinapse precisa se limpar para que os sinais não sejam enviados continuamente. Isso significa que esses produtos químicos precisam ser bombeados de volta ou decompostos. Mas se uma alfa-metil-feniletilamina estiver presente, a sinapse não é limpa. Ela entra na célula e força mais produtos químicos a saírem, enviando sinais continuamente, estimulando o nervo de forma constante. É por isso que chamamos isso de estimulante. O impacto no sistema nervoso. Isso poderia ser a razão dos problemas de Gabriel no momento, mas algo estava errado. A alfa-metil-feniletilamina, em grandes quantidades, empurra coisas como adrenalina. O que acontece durante uma descarga de adrenalina? Seu coração começa a acelerar. Sua temperatura corporal aumenta. Você pode até urinar-se. A descarga de adrenalina coloca você em modo de luta ou fuga. Isso é exatamente o oposto do modo de descanso e digestão. Ambos são controlados por extremos opostos do mesmo sistema nervoso. O bloqueio de descanso e digestão, que é o que Gabriel parece ter, não significa uma promoção do modo de luta ou fuga. O papel da noz moscada na psicose de Gabriel. Se a noz moscada que ele consumiu se transformou em uma grande dose de alfa-metil-feniletilamina em seu corpo, ele deveria estar em modo de luta ou fuga. Ele não estaria segurando a urina como está e teria uma alta temperatura corporal, o que significaria febre. Mas ele não tinha essas condições, o que significava que a miristicina pode não ser decomposta dessa maneira. E esse não é o único produto químico na noz moscada. A elemina, que é apenas uma alteração distante da miristicina, também está presente. Após o metabolismo no fígado, a elemina poderia se parecer com outra feniletilamina, uma que vem de um cacto e causa alucinações. Isso poderia explicar o estado alterado de Gabriel. O desconhecimento das reações humanas. A realidade é que não temos certeza de que essas decomposições realmente acontecem em humanos, porque Gabriel tem um bloqueio de descanso e digestão, e não uma promoção de luta ou fuga. Embora a noz moscada seja um tempero engraçado e um meme no TikTok, ela provoca reações no corpo. Talvez se transforme em produtos químicos psicoativos no corpo, ou os produtos químicos nela já sejam psicoativos por si mesmos quando consumidos em grandes quantidades, como uma garrafa inteira em um shake de proteína. Mas ainda não sabemos ao certo. O perigo das experiências com noz moscada. Isso não é algo para se brincar. A razão pela qual algo não foi feito a respeito pode ser porque quase ninguém diz que a experiência é agradável. De modo geral, ninguém quer repetir isso. Você nunca deve tentar isso em primeiro lugar.
Normalmente, produtos herbais comuns hoje têm raízes na Grécia e em Roma, mas as árvores de noz moscada não crescem em nenhum lugar perto da Grécia ou de Roma. Os antigos ocidentais nunca escreveram sobre noz moscada. Eles provavelmente não sabiam sobre isso. A primeira menção escrita na Europa foi em 1195 DC, quando um imperador entrou em Roma e as ruas foram fumigadas com mirística, que é noz moscada, antes que os químicos soubessem o que era a miristicina. Foram os comerciantes árabes que a importaram das ilhas. Relatos históricos da noz moscada. Os efeitos da noz moscada no cérebro e no coração são conhecidos há centenas de anos. Nos anos 1300, um livro de remédios, escrito em alto alemão medieval, descrevia o uso de noz moscada para embriagar-se. Em 1566, o médico flamengo Lobelius descreveu uma mulher inglesa que ficou delirante após comer 10 ou 12 nozes moscada. Os ingleses achavam que poderia tratar gases, mas sem sucesso. A noz moscada é conhecida há séculos, mas os efeitos não são tão engraçados quando estão acontecendo. O Centro de Intoxicações de Illinois revisou registros e viu que uma pessoa morreu durante a toxicidade por noz moscada, mas não tinham certeza se foi por causa de outros medicamentos. A situação de Gabriel no hospital. Para Gabriel, a única coisa a fazer é esperar que o tempero seja eliminado do corpo, exceto que algo estava errado. Enquanto grandes quantidades de noz moscada podem afetar o cérebro, os registros limitados que temos geralmente não dizem que causam convulsões. Gabriel disse que bebeu 4 galões de água desde que tomou aquele shake de proteína temperado. Ele também observou que não conseguia urinar. Se ele bebeu toda aquela água e nenhuma saiu de seu corpo por qualquer via, então, onde está essa água? Quando essa questão foi levantada, Gabriel teve outra convulsão na frente da equipe médica. E ele não recuperou a consciência após o episódio. Hiponatremia e o tratamento de Gabriel. As suspeitas dos médicos foram confirmadas ao descobrir que Gabriel não apenas estava intoxicado com noz moscada, mas também tinha hiponatremia. Hiponatremia significa baixo nível de sódio no sangue. Gabriel não conseguia urinar. A retenção urinária é um bloqueio do descanso e digestão. À medida que sua bexiga se distendia, sinalizava ao corpo para reter água, liberando o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Se um diurético faz alguém urinar, um antidiurético impede a urinação. Se a bexiga está distendida, o corpo não quer produzir mais urina, então libera hormônio para dizer a todos os sistemas para parar e reter água. Gabriel também estava nauseado. Vomitar é uma forma de perder água. Então, a náusea é um estímulo poderoso para a liberação do hormônio antidiurético, a retenção de água e a hiponatremia. Tudo isso significa que os 4 galões de água que ele bebeu estão agora dentro dele, sem poder sair. Mas se nada saiu de seu corpo, então como é possível haver baixa presença de sódio? Sim, mas a água no corpo humano é composta de 0,9% de cloreto de sódio. Para cada litro de água, há 9 G de sal. A maior parte da água no corpo está dentro das células e, em geral, existe com 0,9% de cloreto de sódio. No mundo médico, chamamos isso de soro fisiológico normal e isotônico. O interessante sobre o sódio é que, onde quer que ele esteja, a água irá fluir em sua direção. O impacto da água nas células. Se a água flui em direção ao sódio e o sangue de Gabriel tem baixa presença de sódio, então significa que a água de seu corpo está fluindo para as células. Isso significa que seus órgãos estão inchando com água. Isso está acontecendo em seu estômago e intestinos, o que não é um problema grave, porque seu abdômen é macio. Mas a água também está fluindo para o fígado, coração e músculos. Embora não estejam em um espaço rígido, então não seria um grande problema se inchassem. Mas como fica o cérebro? O cérebro está fechado dentro de um espaço rígido, o crânio. O cérebro só pode expandir 8% em volume antes de começar a se esmagar contra as laterais do crânio, causando danos permanentes. A herniação do cérebro.
À medida que a água continua fluindo para as células ricas em sódio do corpo de Gabriel, seu cérebro começa a se esmagar contra as laterais do crânio, comprimindo os vasos sanguíneos à medida que se expande, impedindo o fluxo sanguíneo e causando hipóxia, ou privação de oxigênio. Esse dano pela expansão cerebral é chamado de herniação e significa danos cerebrais permanentes no caso de Gabriel. A psicose, as alucinações, a convulsão final sem recuperação de consciência. Como Gabriel ainda está respirando, pode não ser tarde demais, ele pode não ter herniado seu cérebro ainda. O tratamento de Gabriel. A maneira mais fácil de tratar esse problema neste ponto é usar a mesma ciência que diagnosticou sua hiponatremia. Se a água segue o sódio e a água está fluindo para seus órgãos, a solução é puxar essa água para fora de seus órgãos com uma solução salina mais concentrada. Se 0,9% de cloreto de sódio é o padrão em seu corpo e a água que ele bebeu está fluindo em direção a esse gradiente, então, infundir uma solução salina hipertônica de 3% em suas veias reverterá o fluxo dessa água de volta para a corrente sanguínea e para fora de seu cérebro. O alívio e a recuperação. Os médicos usam um catéter para retirar a urina de sua bexiga. Não há muito que possam fazer para reverter a noz moscada além de esperar que ela seja eliminada. Todas essas são as razões pelas quais não está claro o que a noz moscada realmente faz ao corpo. Se a noz moscada realmente se transforma em uma alfa, metil, fenil, etil, amina, o excesso dessas substâncias faz o corpo liberar muito hormônio antidiurético, causando a retenção de água. Mas isso realmente aconteceu? Ou foi porque a noz moscada causou um toxidrome anticolinérgico, causando retenção urinária? Segurar a urina e esticar a bexiga causa a secreção de ADH. A náusea também a estimula. Qual delas foi? Os eventos psicoativos após o consumo de noz moscada podem obscurecer os sinais neurológicos de confusão, agitação e delírio, que também são causados por alterações físicas no cérebro durante a hiponatremia, quando a água começa a inchar o cérebro e o cérebro começa a se expandir contra o crânio. Recuperação de Gabriel. Felizmente para Gabriel, não ocorreu herniação em seu cérebro, e a infusão de sódio a 3% foi suficiente para resolver a hiponatremia e puxar a água para fora de seu cérebro. Ao recuperar a consciência, ele percebeu que nenhum número de visualizações no TikTok valia a terrível experiência que passou. Este caso de Gabriel serve como um poderoso lembrete dos perigos potenciais de consumir grandes quantidades de noz moscada e da importância de não seguir desafios perigosos nas redes sociais. A educação sobre os riscos associados ao consumo excessivo de substâncias aparentemente inofensivas é crucial para prevenir complicações graves e potencialmente fatais. É essencial que todos compreendam os riscos envolvidos em seguir tendências e desafios da internet sem considerar as consequências para a saúde. O caso de Gabriel mostra que mesmo substâncias comuns, como especiarias, podem ter efeitos devastadores quando consumidas em grandes quantidades. A conscientização e a educação são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Se você ou alguém que você conhece estiver pensando em participar de desafios de mídia social que envolvem o consumo de substâncias em grandes quantidades, pense 2 vezes e considere os possíveis riscos. Consulte um profissional de saúde antes de fazer algo que possa colocar sua saúde em perigo. No caso de Gabriel, é importante destacar que ele poderia ter evitado essa situação se tivesse considerado os riscos antes de seguir uma tendência online. A prevenção é sempre o melhor remédio, e estar bem informado sobre os efeitos de diferentes substâncias é essencial para tomar decisões seguras. Gabriel teve sorte de não sofrer danos cerebrais permanentes, mas nem todos podem ter a mesma sorte. Este incidente serve como um aviso para todos sobre os perigos de seguir cegamente as tendências da internet. Sempre questione e pesquise antes de experimentar algo novo, especialmente quando se trata de sua saúde.
Obrigado por assistir. Se tiver gostado do nosso vídeo de hoje, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assista a mais vídeos de casos médicos incríveis clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Te encontro no próximo vídeo. Até a próxima!